você! Eu não sei o que falar. Olá, meu nome é Paulo, esse é o primeiro vídeo do meu canal e eu tô aqui pra conversar um pouquinho com vocês e eu confesso que eu tô um pouquinho perdido porque eu não faço a menor ideia de como começar esse vídeo. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Mas vamos lá. Eu resolvi fazer esse canal porque eu queria me expressar um pouco mais, muito paradão em casa, aquela coisa toda, né? Cheguei de Minas Gerais tem pouco tempo, tal. Bom, queria contar um pouquinho da minha trajetória pra vocês, como essa história de ser crente, ser cristão e ser gay. Por muitos anos eu vivi num dilema muito grande. Ai, que negócio difícil. Tá, vamos lá. Ai. Bom, eu queria falar com vocês aquilo que eu passei um pouco na minha vida depois de tantos anos, porque eu tô ficando velho pra cacete, tô deixando a vida passar. Então eu resolvi falar um pouquinho de como foi essa trajetória dessa vida crente cristão e agora sou gay. Eu assumi a minha sexualidade e eu resolvi falar isso em vídeo com vocês. E eu queria assim começar, né, dizendo que a gente às vezes pensa que certas crenças que a gente viveu na vida, aquilo ali é a única coisa e nunca vai mudar, mas pode ter certeza que o tempo passa e a gente acaba descobrindo coisas surpreendentes sobre nós mesmos. Então, eu quero começar assim, desde a minha infância, eu não vou prolongar muito, mas de uma forma bem resumida eu quero mostrar pra vocês que eu vivi assim muitos anos, foram mais ou menos aí 30 anos de vida, né? Tô ficando velho, né, gente? Que bosta. Foram basicamente 30 anos de vida preso a uma fé, preso a um medo de largar essa tipo de crença que eu tinha na minha vida. Então assim, pra resumir pra vocês, eu fui católico até os meus, sei lá, 15, 16 anos, eu fui coroinha, ia na missa, eu era bem assíduo, e eu fiz catequese, eu crismei, eu fiz uma série de coisas. Só que já desde a infância eu já percebia que eu era diferente dos meninos normais. Eu lembro que mais ou menos com a idade de 8 anos ou 10 anos, eu tava numa festa e é muito claro isso, como isso provém realmente lá da infância, de quando a gente é criança. É interessante que eu lembro direitinho que o meu padrasto chegou em mim numa mesa, era aniversário, tinha primos meus, e chegava, sabe aquela fasezinha onde os jovens começam a ter suas primeiras namoradinhas, seus primeiros beijos, suas primeiras ficadas. Nem sei se eu posso falar essa palavra, mas enfim. E aí tinha um primo meu, o Rafael, se eu não me engano. Era o Rafael. Ele tava ficando com a menina lá, acho que era a primeira namoradinha dele, e meu padrasto virou pra mim na mesa. Eu era muito tímido, muito grudado com a minha mãe, né? Porque eu não convivi com meu pai, então eu acabei me grudando muito a minha mãe. E aí meu padrasto virou pra mim aquele dia, sei lá, tentando dar uma de amigo comigo, não sei. E ele virou pra mim e a sua namoradinha. E eu lembro que quando ele falou namoradinha, eu levei um susto. Meu Deus! E eu fiquei com muita vergonha, eu peguei e saí da mesa sem conseguir falar nada, chorando e saí correndo no meio da casa. Eu lembro que eu encostei num canto. Eu nem lembro se a minha mãe me buscou, me procurou, porque eu saí todo desesperado e voltei chorando pra mesa. E eu lembro que a minha mãe só virou pra mim, virou pro meu padrasto, aliás, e falou assim, larga ele, no tempo certas coisas vão acontecer e tal. Mas no fundo a minha mãe sabia que tinha alguma coisa diferente. E aí o tempo passou, bem adolescente, acho que por volta dos 15 anos eu tava começando a suspeitar de algumas coisas, minha mãe me levou pro psicólogo, não sei mais o que. E eu ali, todo cheio de fé e aquela coisa toda, e de repente eu viro crente. Ai, explosão, virou aquela confusão. Se eu já tinha problemas, isso agravou muito mais. E aí virei crente. Fui visitar meu pai, e aí virei crente. Pô, a bomba explodiu. Eu lembro que por telefone, eu conversando com a minha mãe, eu não conseguia esperar porque eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. E por ser muito ansioso, eu acabei contando pra minha mãe por telefone e ela passou mal no telefone, virou aquela confusão e foi meu padrasto, mais uma vez na história, que acalmou minha mãe. E depois de uns 3 anos a minha família começou a se acostumar pelo fato de eu ser crente. Mas eu não me sentia hétero, apesar de que isso era muito confuso na minha cabeça. Eu tentei ficar com algumas meninas,
meninas, eu tentei várias coisas e isso não deu muito certo. O tempo passou e eu fui ficando mal, fui embora, morei sozinho em Minas Gerais por muito tempo. E nessa história toda, né, eu já tinha consultado psicólogos, já tinha entrado em depressão, já tinha ficado obeso. Se vocês não sabem, essa carinha aqui já teve 100 quilos. Graças a Deus hoje eu tô livre e hoje eu não tenho depressão mais. Mas tive depressão por muito tempo, que isso pode ser história para outro vídeo, para falar como é que é essa história de depressão. E foram muitos anos. Tentei fazer sessões de libertação, foi várias orações e jejum e não sei mais o que. Eu acreditando fielmente que essa coisa de ser gay era uma coisa totalmente do diabo. Nossa, é o diabo que fez isso na minha vida desde que eu nasci, não sei mais o que. E eu tentava ser hétero de tudo quanto é forma. Até que ano passado, novembro do ano passado, eu não esqueço, eu já tava totalmente enfadado. E sempre assim, eu sempre fui muito fiel, porque eu gosto de ser muito sincero nas coisas que eu creio, nas coisas que eu sou. Se eu vivo intensamente aquilo. Ou é 8 ou é 80 pra mim. Então de repente eu me deparei em duas situações. Ou eu ia tirar minha vida, porque eu não conseguia resolver aquilo e cada tempo que passava, mais aflorava aquele sentimento de homossexualidade, o desejo de ter alguém. Porque eu acho que não existe ninguém na vida que consiga ficar sozinho, né? Eu comecei a ficar desesperado. O tempo vai passar 40, 50, 60 anos e eu vou continuar sozinho? Não vai dar. E aí eu comecei a entrar em desespero, eu já não tava muito bem de saúde, morando sozinho em Minas Gerais. E aí eu entrei em outro estado depressivo, que eu comecei a pensar na minha morte. E foi quando eu percebi que eu tava já cogitando suicídio. Isso eu tava ficando meio automático na minha mente. Passava perto de uma faca, eu queria me cortar, eu passava frente de um carro, eu queria me jogar, e às vezes era meio impulsivo. Quando eu me deparei com essa situação, foi quando eu percebi que eu precisava mudar essa situação. Então eu assumi, aceitava a homossexualidade, ou eu tirava a minha vida. Eu comecei a enxergar que isso era totalmente natural no meu corpo, natural na minha mente. Foi quando de repente, no estalo da noite pro dia, e eu tô falando literalmente da noite pro dia, eu dormi de um jeito e acordei de outro, nem eu entendi que decisão foi essa. Acho que a minha mente falou assim: chega, você já segurou demais a barra. E realmente, gente, eu fui muito fiel na igreja, nunca tinha encostado num homem na minha vida. Já tinha beijado algumas meninas, mas homens não. Tive algumas paixões que eu vou deixar pra outros vídeos sobre as nossas paixões platônicas, né, que a gente tem pelos nossos amiguinhos héteros. E aí eu me deparei com essa decisão. Foi quando eu falei: não, chega. Né? Liguei pra minha mãe. Minha mãe já sabia, porque com 19 anos eu tinha falado pra minha mãe que eu sofria de homossexualidade, mas que eu não iria me entregar por causa da minha fé. A Bíblia ensina que o homossexual não herdará o reino dos céus e aquela coisa toda. Mas ano passado eu percebi que isso não era 100% real, porque eu tentei por 30 anos. Gente, 30 anos! 30 anos! Vocês sabem o que é 30 anos? 30 anos. 30 anos. Eu não sei como é que eu aguentei. Foi muito tempo. Então eu percebi que não existiria cura para aquilo. Então, ou seja, na verdade hoje eu entendo que não existe cura para aquilo que não é doença. Eu demorei a entender isso, mas hoje eu entendo. Porque não é uma questão de saber, mas é uma coisa de sentir. O sentimento diz muito. E eu sou prova viva disso. Então eu liguei pra minha mãe, disse que estaria me assumindo. Minha mãe falou que já imaginava. Mas apesar de tudo, ela hoje não tem muita coragem de conversar comigo sobre isso. Mas já foi um grande passo. E aí eu larguei a igreja, porque eu já estava enfadado. Resolvi ficar um pouco distante de igreja por um tempo, mas ainda creio no mesmo Jesus, creio no mesmo Deus. E eu tirei essa coisa da cabeça de ir pro inferno, porque eu acredito que se isso realmente é um pecado, que eu acredito que não seja, quem tem que resolver isso é Deus, porque o que eu tinha pra fazer eu já fiz. Eu estou extremamente feliz com a minha decisão. Gente, tem uma coisa muito interessante. O que mais comprova como isso é tão natural, eu beijei umas meninas por aí na época que eu era crente, mas não era lá aquela coisa. Mas o dia que eu fui ficar com o primeiro cara, que foi em novembro do ano passado, gente, o primeiro beijo parece que era uma coisa que já fazia parte de mim há anos, parece que era já uma coisa que eu sentia há muitos anos, que eu lembro que aquela noite eu dormi totalmente diferente. Falei: que beijo foi esse? Porra! Caralho! Por que eu não fiz isso antes? Caramba! E aí eu beijei o primeiro cara, foi no carro, eu conheci ele pelo Tinder. Diga-se de passagem, o povo de Minas é tudo gato, velho. Oh meu Deus. Enfim, e aí beijei ele pela primeira vez, fiquei louquinho nele, né? Hoje eu tô de boa sobre isso, mas na época, meu Deus, eu quase morri por causa desse homem. Mas foi maravilhosa a experiência, a partir daí eu me libertei. E hoje eu tô em Brasília, eu vim embora morar com a família pra viver essa nova fase. E tô muito feliz. E a gente vai estar trocando algumas ideias a respeito disso, que só resumir um pouco da história, porque eu quero falar de várias coisas nesse canal. Uma delas é a homossexualidade, um pouquinho sobre o cristianismo, sim,
porque foi uma coisa, apesar de hoje eu ser gay e ter largado a igreja, tem uma convivência cristã por 30 anos, então é um sentimento muito concreto no meu coração, então é difícil você deixar de crer naquilo que você viveu por 30 anos, né? Eu consegui já tirar da cabeça que essa história de ser gay, eu vou pro inferno e blá blá blá, que isso já não existe mais. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do meu canal, desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like de vocês, compartilha esse vídeo com seus amigos e se inscreve no meu canal. Eu tô começando, esse é o primeiro vídeo, espero que vocês tenham gostado. A gente vai melhorando com o tempo, porque o primeiro vídeo, né, geralmente fica uma merda. Mas espero que vocês tenham gostado. E é isso aí, tchau, tchau, até o próximo. Beijo no coração. Fui!